Senhor, obrigado, Pai, por essa noite, Senhor Deus, tão gloriosa, Senhor Deus. Obrigado porque nós sabemos que os céus governam, Deus, sobre a terra, Pai. E apesar de tantas coisas, Deus, que temos visto e ouvido, Senhor Deus, sobre a face da terra, Senhor, nós ainda sabemos que o justo virá, Senhor Deus. Ele virá, Deus, e não tardará, Senhor. Mas enquanto estamos aqui, Senhor, o Senhor nos chama para sermos reconstrutores, Deus. Homens e mulheres, Deus, uma igreja que está aliançada com o Senhor, Deus, até o fim, Jesus. Uma igreja, Deus, que resolveu colocar a mão no arado, Senhor Deus, e mesmo muitas vezes sangrando, Pai. Ela não olha para trás, porque ela está, Deus, indo adiante, Senhor Deus. Ela vai perseverar, Senhor Deus, até o fim, Jesus. Por isso nós reconhecemos, Deus, mais uma vez nessa noite, que os céus governam sobre a terra, Jesus. Nós sabemos, Deus, que crendo ou não, Senhor Deus, fazendo ou não, Senhor Deus, a sua palavra, a sua vontade, ela se cumprirá, Deus. Será aqui na terra, Jesus, assim como é aí no céu, Senhor Deus. A sua vontade será estabelecida, Deus. A sua voz será obedecida, Senhor Deus. E o seu reino será implantado, Deus, ainda que o Senhor tenha que suscitar pedras, Deus, para clamarem nos nossos lugares, Senhor. Deus, eu entendo, Senhor Deus, que nessa noite aqui há uma unção de quebrantamento, Jesus. Quebrantamento, Pai, que nos levará à obediência incondicional, Senhor Deus, à sua palavra. Para que haja em nós, Senhor Deus, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Senhor. Que mesmo sendo Deus, Pai, não usurpou essa posição, Senhor Deus, mas se esvaziou, Senhor Deus, assumindo forma de homem, Pai. E humilhou-se até o ponto, Deus, de ser obediente, Pai, até a morte, Deus. E a morte mais vergonhosa, a morte de cruz, Senhor Deus. Mas pelo que também Deus o Pai o exaltou, Deus. E lhe deu um nome, Pai, que está acima de todo nome, Jesus. Para que o seu santo nome, Deus, se dobre todo o joelho, Deus, seja nos céus, na terra, ou embaixo da terra, Senhor Deus. Que haja esse quebrantamento nessa noite, Deus. Para que haja em nós o mesmo sentimento, Deus, de obediência. O mesmo sentimento de rendição, Senhor Deus. O mesmo sentimento, Senhor Deus, que houve em Cristo Jesus, Pai. Não a nós, Senhor Deus. Nós sabemos, Senhor Deus, que somos pó, Senhor Deus. Quebra, Deus, as nossas estruturas de orgulho, Jesus, nessa noite, Senhor. Pai, nós reconhecemos, Senhor Deus, nessa noite que nós não somos nada, que sem o Senhor nós nada podemos fazer, Senhor. Que tudo vem do Senhor, Pai, tudo é para o Senhor e tudo volta ao Senhor, Deus. Deus, que os portais eternos se abram nesse lugar, Deus, trazendo essa unção que quebra, Deus, as nossas estruturas de orgulho. Quebra-nos, Senhor Deus. Quebra-nos, Senhor Deus. Não permita que continuamos a construir os nossos bezerros de ouro, Senhor Deus. A nossa idolatria, Deus. Com a nossa forma, Deus, de viver, Jesus. Nós não queremos abrir mão, Senhor Deus, do nosso bem-estar, Deus. E estamos construindo os nossos próprios bezerros de ouro, Senhor. Quebra, Senhor Deus. Quebra-nos nessa noite, Senhor Deus. Ó grande oleiro, quebra-nos nessa noite, Deus. E faz o teu querer, faz a tua vontade, Deus. Construa vasos, Deus, que fiquem de acordo com a sua vontade, Jesus. Quebra-nos, Senhor Deus. Quebra-nos, Senhor Deus. Espírito Santo, vem fazer aquilo que o sistema religioso não pode fazer, Senhor. Vem fazer aquilo que nós, homens, não podemos fazer, Senhor Deus. Vem cumprir, Senhor Deus. Vem cumprir, Senhor Deus, as palavras ditas, Deus, pelos apóstolos. Aquilo que foi profetizado pelos profetas, tudo aquilo que está na sua santa palavra, Deus, vem cumprir de maneira cabal, de maneira literal, Senhor Deus. Faz isso no nosso meio, Jesus. Cure, Deus, a ferida mortal do seu povo, Deus. Não com curativos paliativos, Deus, com curativos superficiais, Senhor. Mas vem com essa unção de quebrantamento, Jesus, que nos faz nos render, Deus, ao pó, Senhor Deus. Nos faz nos renunciar, Deus, às nossas próprias vontades, Jesus. Nós não estamos em busca de performance, Espírito Santo. Nós não estamos em busca, Senhor Deus, de holofote, Senhor Deus. Nós queremos a sua presença, Senhor Deus. Nós queremos, Senhor Deus, a sua presença, Jesus. Nós queremos nos render, Senhor Deus, render as nossas coroas aos seus pés, Senhor. Até que o Senhor faça chover justiça sobre a terra, Jesus. Leva-nos ao nível mais profundo de adoração, Espírito Santo. Conduza a sua igreja a esse lugar de obediência, Pai. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor. Vem fazer, Espírito Santo, aquilo que a história ainda não viu, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós liberamos sobre esse lugar sinais e maravilhas, Deus. Nós liberamos, Deus, a realidade da Nova Jerusalém sobre esse lugar, Deus. Nós declaramos, Deus, que enquanto a sua palavra é pregada, os sinais vão nos acompanhar, Senhor Deus. Os demônios, Senhor Deus, partirão desse lugar. O oprimido será liberto, Deus. O enfermo será curado, Jesus. Porque diante da tua palavra, que é a verdade, Senhor Deus,
Nenhuma sombra, nenhuma mentira, Senhor Deus, ela pode prevalecer, Senhor. Quebra-nos, Espírito Santo. Traz uma unção de quebrantamento nesse lugar, Pai, que vai nos conduzir a um novo nível de obediência, Senhor Deus. Nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, gente? Há uma unção de quebrar nesse lugar, gente, de quebrantamento. Deus quer destruir os nossos conceitos humanos, as nossas estruturas de orgulho, os conceitos que a gente vai inevitavelmente formando ao longo da vida. Hoje eu quero fazer algo diferente com vocês, tá? Eu faço isso muito aqui no domingo de manhã. Eu chamo de leitura pública das Escrituras. Eu quero ler com vocês um capítulo da Bíblia, que está lá em Isaías 58, se você puder abrir. É um capítulo curto, tá, gente? Ele tem 14 versículos. Mas tem algumas coisas aqui que eu quero... Na verdade, não é. Hoje eu me sinto impelido pelo Espírito, né? A trabalhar os nossos corações. E tomara que seja útil, que eu possa ser útil, que a palavra, em primeiro lugar, possa ser útil na vida de cada um, gente. Enquanto você abre aí, eu, ao longo dessas, pelo menos 2 últimas décadas, já participei de muitos momentos intensos na presença de Deus. E eu confesso que a gente vai caminhando e aprendendo. E qual é o nível mais profundo de adoração? Conforme a gente nasce de novo, né? E aquele primeiro amor vai levando a gente a se render aos pés do Senhor. Isso é uma coisa que eu carreguei durante muitos anos. Eu sempre acreditei, sempre foi maravilhoso, tá, gente? Em hipótese alguma, isso é uma crítica. Tive muitos eventos que se chama de adoração, mas que trabalha a área da música. E assim, o céu desceu. Eu vi coisas maravilhosas, eu vi Deus sendo engrandecido, eu vi pessoas se quebrantando e eu mesmo me quebrantei, né? A gente deixa uns ranhos no chão, deixa choro, Deus ministra diversas coisas. Mas sempre fica aquele sentimento, quando a gente vai embora, né, e vai vivendo a nossa vida. Deus, não é possível que seja só isso. Então surge essa pergunta, qual que é o nível, Deus, mais profundo de adoração que eu posso encontrar no Senhor? Já fui em muitos congressos onde tinham, né, profetas, avivalistas, homens aí nessa nação e fora dessa nação. Homens que têm o nosso respeito e que, meu Deus, é até difícil falar. O céu desceu, bebemos de verdades assim, extraordinárias. Mudou naquele momento muitas coisas na nossa vida. E sentimos essa presença palpável de Deus, né? Mas você vai embora e as aflições estão aí, né? E a gente vai lutando. Deus, qual é o nível mais profundo de adoração? Já parou para pensar nisso? Sabe que o nível mais profundo de adoração é quando a igreja ela entra em se mover profético, a gente começa a falar em línguas. Isso, gente, é excelente, eu amo isso. Eu vivo isso, eu respiro isso. É uma bênção. Mas quando eu vou embora, eu falo, Deus, não é possível que seja limitado. Acho que a palavra só não é isso, porque parece que menospreza. Eu não quero... está limitado a isso. Qual é o nível mais profundo de adoração que eu posso te dar? Que eu posso encontrar no Senhor? Eu já vou responder e a gente vai ler, tá, esse capítulo. E Deus, mediante sua palavra, me respondeu inúmeras vezes o nível mais profundo de adoração. Apesar do louvor nos levar a lugares fantásticos, apesar da palavra nos levar a lugares fantásticos, o nível mais profundo que você pode me dar de adoração é a sua obediência à minha voz, Júnior. É isso. Abraão encontrou esse lugar. Quando Abraão ouviu a voz do Senhor e disse, me dá o seu filho, o seu único filho, Abraão. E Abraão sobe aquele monte, em obediência ao Senhor, ele está pronto para cumprir o que a voz do Senhor lhe disse. Este é o nível mais profundo de adoração. O nível mais profundo de adoração, é o que nós oramos aqui agora há pouco, Filipenses 2, nós encontramos em Jesus. Que mesmo sendo Deus, mesmo tendo feito um jejum de 40 dias, e a Bíblia diz que no final disso ele teve fome. Uau, que nível profundo de adoração. Mesmo talvez expelindo muitos espíritos malignos, curando muitos enfermos. Gente, que atmosfera deve ter sido aqueles lugares. O nível mais profundo de adoração foi quando ele cumpriu o plano pré-estabelecido pelo Pai, antes da fundação do mundo. Jesus encontrou ali o nível mais profundo de adoração, no alto daquela cruz. Está feito, está consumado. Então eu sei que a pergunta fica retórica, né? Qual o nível mais profundo de adoração? É muito bom a gente erguer os nossos lábios, as nossas mãos aqui. O louvor, ele quebra barreiras, ele destrói fortalezas. Gente, não tem o que falar, ele é fantástico. Eu até deixo isso aí para quem é da área, eu não sou da área de louvor. É estupendo. Já vi pessoas serem arrebatadas no espírito mediante um louvor, caírem ali e ficarem. Mas o nível mais profundo de adoração é a minha e a sua obediência à voz do Senhor. Isaías 58,
respondendo a essa é a nossa questão de hoje, tá, gente? Vamos ler esse capítulo, eu vou comentando algumas coisas, a gente ora e beleza. O profeta Isaías, ele começa dizendo o seguinte no verso 1. Talvez você tenha aquelas bíblias de papel, acho que as digitais também trazem muito isso, né? Eu tenho algumas bíblias assim em casa. O título, né, em cima do Isaías 58, traz assim, o verdadeiro jejum. E aí acontece o capítulo 58. A minha aqui, eu tô com uma versão aqui NVT, ela coloca assim, a verdadeira e a falsa adoração. Eu acho que talvez, dentro do que a gente vai dizer aqui hoje, cabe melhor isso dentro dessa pergunta, a verdadeira e a falsa adoração. Então o Senhor ele começa a confrontar o povo pela boca do profeta Isaías, dizendo o seguinte: grite alto, com todas as suas forças. Grite alto, Isaías, com o som de trombeta. Fale ao meu povo sobre a sua rebeldia e sobre os seus pecados. Nós precisamos falar sobre isso. Apesar disso, preste atenção, gente, o que Deus vai fazer com o povo aqui. Isaías, fale alto, grite. Fale ao meu povo sobre a sua rebeldia, o seu pecado, a sua desobediência. Fale sobre isso. Aí Deus faz uma inversão aqui, muito interessante, que ele fala assim, apesar disso, ou seja, apesar da tua rebeldia e do seu pecado, e geralmente quando os textos vêm virando, né, essa ideia, ele fala assim, eu vos amei, eu tenho sido como um pai para vocês. Deus, ele mostra, né, o seu pecado está aqui, mas ainda assim a minha fidelidade com o pai está aqui. Mas ele não faz isso aqui. Ele vai denunciar algo interessante, olha só. Apesar do seu pecado, da sua rebeldia, ou seja, vocês estão desobedientes. Agem como se fossem piedosos. Vocês vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender ao meu respeito. Vocês agem como uma nação justa, que jamais abandonaria as leis de seu Deus. Pedem que eu atue em favor de vocês e fingem querer estar perto de mim. Dizem, jejuamos diante de ti, Senhor. Por que o Senhor não está prestando atenção? Nós nos humilhamos com severidade e o Senhor não está nem reparando. Eu vou lhes dizer por quê. Eu respondo, diz o Senhor. É porque vocês jejuam para satisfazer a si mesmos. Se o nível mais profundo de adoração é a obediência à voz do Espírito Santo, existe a falsa adoração. Tudo que é falso, ele provém de algo que é verdade. Ninguém aqui falsifica nota de R$7, gente. Não tem por que você fazer isso. Você falsifica uma de 5, uma de 10, uma de 20. Você falsifica algo a partir do verdadeiro. E o que Deus está denunciando aqui é o que vocês fazem tem aparência, mas não é. Eu vou voltar aqui no capítulo 2 dizendo assim, vocês agem como piedosos. Vocês vêm ao templo todos os dias. Vocês parecem querer aprender. Eu quero aprender de Deus. Eu quero. Pedem que eu atue em favor. Vocês fingem querer estar perto de mim. Vocês até me perguntam nas suas orações, olha Deus, por que você não está prestando atenção? Nós estamos jejuando, nós estamos fazendo ciclo. Aqui tem 3 anos e meio que a gente está fazendo ciclo. E essa mensagem veio justamente no meio desse último ciclo. Eu falei, vai chegar a oportunidade ainda. Tá muitas pessoas dizendo, não, estamos jejuando, estamos orando, estamos papapá, estamos. O Senhor não está vendo, o Senhor não está vendo, o Senhor está vendo. E Ele está respondendo essa noite. Tem aparência, mas não é. A adoração que a gente está prestando a Deus, gente, Deus está reclamando que ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque ela satisfaz, preste atenção nisso, que aqui ela satisfaz os meus próprios desejos. É isso. Você pode caminhar a um determinado nível pelos seus próprios desejos e conquistas no Senhor. Mas chega uma hora que nós precisamos entender, nós entendemos a mensagem do Evangelho, que nós precisamos ouvir o comando da voz de Deus e começar a renunciar a nós mesmos. Não é mais sobre os meus planos, é sobre os planos dele. Não é mais sobre o que eu quero, é sobre o que ele quer. Senão, vai estagnar. E é isso. Vai parar. Deus não vai mover. Não adianta. Senhor, mas eles estavam jejuando mesmo, tá? Toda quarta, toda sexta, 2 vezes por semana, eles estavam jejuando mesmo. Nós vamos continuar lendo. Eles estavam vestindo roupa de saco, eles estavam pegando cinza e jogando na cabeça. Estava acontecendo isso, gente. Só que o Senhor está reclamando assim, é para satisfazer seus próprios desejos. Vamos construir, tá bom? Vamos lá para o que Paulo diz um pouquinho mais tarde, em 2 Timóteo, capítulo 3, que eu acho que tem muito a ver com o que Deus vem denunciando nesse texto em Isaías. Segundo Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo fala dos últimos dias, aí nós estamos falando do tempo que nós vivemos. Eu vou ler, tá? 2 Timóteo 3, a partir do 1. Paulo diz assim, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, Timóteo, porque as pessoas só amarão a si mesmas, ou seja, a satisfação está em mim mesmo, e ao dinheiro. Elas serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais, serão ingratas,
e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, elas serão cruéis e odiarão o que é bom, elas trairão os inimigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. É como já dizem por aí, tá? A Bíblia ela é mais atual que o jornal que vai sair mês que vem. Tá? Esse é um raio-x do que nós vivemos. Eles serão religiosos apenas na aparência, mas eles rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. O que Paulo está denunciando que é o que? É um egoísmo. As pessoas vão ter aparência religiosa para quê? Para satisfazer o seu próprio ego. Elas vão buscar Deus para os seus próprios benefícios, para os seus próprios conquistas, para os seus próprios prazeres. Eu acredito que Deus tem prosperidade, eu acredito que Deus muda, eu acredito, gente, que Deus quer o nosso bem-estar, eu acredito em tudo isso. Mas, acima de tudo, nós precisamos entrar nesse nível mais profundo de adoração, que é a obediência à voz do Senhor. Deus está falando. E muitas vezes nós estamos sendo rebeldes. Deus está dizendo a pessoas, perdoe, 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 perdoe. E nós estamos sendo resistentes. Deus está dando, eu sei que tem mandamentos, estatutos, leis de Deus, que elas são genéricas a todos nós, né? Eu sei que parece óbvio, tá? Não mentirás. Então, ninguém que devia mentir. Todos nós deveríamos ser verdadeiros. Serve para todo mundo. Ok? Muitas vezes obedecemos, mas tem coisas que Deus vai pedir pessoalmente para nós. É Deus dizendo, anda pelo caminho A, mas a gente está indo pelo caminho B. É Deus domingo após domingo apontando direções, e a gente resistindo à orientação do Espírito Santo. Porque a gente é bom em obedecer a Deus quando satisfaz o nosso próprio desejo. Essa é a falsa adoração. Gente, eu sei que isso mexe, assim, eu não sei nem se eu consigo com as minhas palavras aqui atingir um nível de profundidade que isso aqui merece. Eu posso estar prestando a Deus uma falsa adoração. Por quê? Pela boca do profeta Isaías, essa falsa adoração, ela é algo que a gente faz, tem aparência, a igreja, jejua, ora, está aqui nos eventos, está aqui, está acontecendo. Mas dentro eu quero satisfazer a mim mesmo. Eu quero mais uma vez me sentir bem. Eu quero mais uma vez ser servido. Eu quero mais uma vez, Senhor, poder ter os meus próprios deleites. E aí Deus, em João 4, ele vai falar sobre os verdadeiros adoradores. Eles adorarão o Pai. A gente acha que é música isso, mas é muito mais profundo, tá, gente? Em espírito e em verdade. Porque é necessário que os verdadeiros adoradores façam dessa maneira. Por quê? Se você olha o verso 24, diz, porque Deus, Ele é espírito. Então eu tenho que adorar na essência de Deus. Não tem problema se você... Eu vou até fazer questão aqui, tá, gente? Para fins didáticos, até dar uma dividida nessa mensagem, talvez no público. Talvez você está conhecendo o Evangelho agora. Cara, fica tranquilo. Talvez você é aquilo que a gente chama de neófito. Você ainda é um neném na fé. Talvez você tenha 2, 5 anos de fé. Ó, eu sei que o tempo é muito relativo. Tem pessoas que crescem muito rápido na fé em pouco tempo. Estou aqui só... Fique tranquilo. Fica de boa. Tá, você vai chegar... Deus teve muita paciência comigo ao longo dos anos para eu ir entendendo essas coisas. E hoje eu sei que não é mais sobre o meu bem-estar. Nós sabemos que os bezerros de ouro do nosso tempo presente é o nosso bem-estar. Se Deus usar minha boca hoje para começar a lançar palavras proféticas, e for palavras de renúncia, que você vai ter que sair, que você vai perder, que você vai... Isso vai azedar o caldo para você, que você precisa morrer. Não azeda ou não azeda? Azeda, gente. A gente fica meio tristão. Por isso que é um processo chegar a esse lugar. Mas eu quero que você entenda que existe uma hora que a gente precisa amadurecer. Tem hora que a gente é menino, quando eu era menino, morava lá com os meus pais, né, tentava fazer o melhor. Um dia eu fui virando homem, eu fui amadurecendo, tá virando homem, eu casei. E agora não tem mais papai para trocar a resistência do chuveiro em casa. Tem que amadurecer, cara. Agora não tenho mais o papai para ficar pagando as minhas contas. Agora, nego, pega no arado e vai, afinal de contas você casou. Agora você tem uma família para cuidar. Houve um amadurecimento. E café, gente, quando a gente pensa na fé, é o mesmo padrão. Vamos voltar lá para Isaías 58, eu quero continuar lendo. Eu vou voltar no verso 3, tá? Dizemos, jejuamos diante de ti, por que o Senhor não presta atenção, Deus? Ô Deus, olha eu aqui, 21 dias na água. Ô Senhor. E aí Deus vai vir, e ele diz o seguinte, o verso ainda diz, nós nos humilhamos com severidade. A NVT ela é intensa nisso, e o Senhor não está nem reparando, Deus. Olha aqui meu estômago, aqui, ó, até dói quando eu pulo aquelas 2 refeições lá no ciclo de jejum e oração. Estou aqui pedindo por algo, e o Senhor parece que não está vendo. Estou pedindo pela igreja, estou pedindo pelo... Deus vai responder, gente. É porque vocês querem satisfazer a si mesmo. Olha o problema agora. A palavra continua dizendo assim, enquanto isso, ou seja, enquanto vocês querem satisfazer a si mesmos,
Enquanto isso, vocês oprimem os seus empregados. Eu vou continuar lendo o texto e já volto para a gente fazer um checklist aqui, tá? De que adianta jejuar se vocês continuam a brigar e a discutir? Com esse tipo de jejum, eu nem ouvirei as suas orações. E aqui, eu sei que a gente já conversou bastante sobre isso, tá? Mas essa dupla sempre está conectada, tá, gente? Jejum sem oração é uma dieta, tá? Não tem nada espiritual. Jejum sem oração é só uma dieta. Quando a gente pula lá nos nossos ciclos, a gente faz jejum, você troca aquela refeição por um tempo de oração. Isso não é só uma dieta. Aí a gente não vai nem conversar. Eu já falei sobre isso aqui em um outro tempo. E Deus está dizendo assim, olha, vocês estão jejuando para talvez potencializar, matar a carne, trazer o céu na terra, mas assim, vocês oprimem os empregados, vocês vivem brigando, discutindo. Eu nem a oração eu vou ouvir. Eu costumo brincar às vezes com os jovens aqui na cena, às vezes tem uma DR carrenada, a gente dá uma discutida lá. Enquanto eu não acerto, eu nem gasto meu tempo, gente. Eu sei que tem gente que se choca com isso, tá? Eu nem gasto meu tempo em orar. Porque, cara, eu conheço as leis, a lei espiritual. Deus não vai mudar a lei espiritual porque eu sou um coitadinho, porque não vai mudar. Você vai lá, você acerta com ela, vocês resolvem o problema, depois você volta para a tua vida de oração. É o caminho, cara. Por isso que eu costumo brincar com eles, né? Eu nem perco tempo. Se dura um dia, é um dia sem orar. Se dura uma semana, é uma semana sem orar. Eu não vou ser ouvido. Né? Além de ser tolo e não resolver a situação, vou ser duplamente tolo, querendo conversar com Deus. Não faz sentido esse tipo de coisa. E aí o Senhor continua no verso 5, tá? Eu estou lendo, tá, gente? É isso que nós vamos fazer hoje. Vocês se humilham ao cumprir os rituais. Vocês curvam a cabeça como junco ao vento. Vocês vestem de pano de saco, vocês se cobrem de cinza. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Aí Deus vem dentro dessa ideia dizendo o seguinte, este é o tipo de jejum que eu desejo. Ou seja, às vezes, gente, Deus, é uma palavra dura, né, que o Senhor está dizendo assim, não vou, cara, receber o teu jejum. Esse tipo de adoração que você está me dando, com essa atitude errada, eu não vou nem ouvir tua oração, não funciona, não é assim. Eu quero uma verdadeira adoração, não quero algo que satisfaça você mesmo. Aí Deus fala, o que eu quero como verdadeira adoração? A gente já viu que é a obediência à voz dele. E eu muitas vezes, gente, só abrindo um parênteses aqui, quando eu era mais novinho, eu vi os pastores falando, legal, né? Tem que obedecer, tem que ser santo, tem que... Cara, eu ficava no banco assim, incontrolável. Eu falava assim, eu sei, pastor, tem que obedecer. Eu quero viver em santidade. Mas me fala aí o que é, maluco. E a pregação geralmente acabava assim, porque era aquela pregação mais... E aí depois eu fui examinar as escrituras e falei assim, Deus, eu quero te obedecer. Eu quero ser santo, eu quero ter uma vida que agrada ao Senhor. Eu entendi isso. Mas e aí? Qual que é essa atitude que eu tenho que ter? O que é esse padrão de mãos limpas, um coração puro? Aí eu fui, e aí tem estatutos, leis, os mandamentos do Senhor, toda essa ideia, né, detalhada. Hoje a gente vai ver um pouquinho, porque obviamente não dá tempo de ver tudo, tá, gente? A Bíblia é grande e tem muita coisa que a gente precisa melhorar. Diz o seguinte, soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas de seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupas aos que precisam e não se escondam dos que carecem de ajuda. Vou parar aí. Como eu disse, isso aqui é um detalhe, mas aqui Deus já entrou em coisas muito específicas. Vamos fazer um checklist, gente? Vamos ver se estão prestando uma verdadeira adoração, a adoração mais profunda, a obediência à sua voz. Então a gente está tendo uma amostra disso. Vamos lá. Soltem os que forem presos injustamente. Eu prezo por uma leitura literal da palavra. Está claro que o texto está dizendo aqui, não sei se aqui é algum juiz ou talvez alguém investido de autoridade que tem poder para prender alguém. Tá? Eu acho que esse caso, estatisticamente, ele é mínimo, né, dentro da nossa realidade aqui. Mas se o fez de maneira injusta, liberte-o, porque senão Deus não adianta ficar jejuando. Se você produzir um falso testemunho contra o teu próximo, isso levou ele à justiça, cara, é falsa adoração. É falso. Vocês entendem o que eu estou dizendo, gente? Eu até diria que eu sei que esses casos são delicados, cada caso é um caso, talvez eu até deixe pontas soltas aqui. Você entrou na justiça contra um irmão teu? Contra alguém? Contra alguém. Não vou nem falar de irmão, porque Paulo já abomina isso aí lá em Coríntios, e fala assim, gente, vocês estão malucos, estão doidos, um processando dentro da igreja. Não tem aí alguém, um pastor, pelo amor de Deus, alguém com juízo, e alguém que possa perder no meio de vocês para que haja paz no meio da igreja. Nem nos incrédulos a gente está achando essas coisas. Mas vamos pensar no indivíduo fora. Você moveu causas contra pessoas? Preste muita atenção, meu querido. Preste muita atenção. Se você não tem sido injusto nessa causa e tem prejudicado o seu próximo. Porque talvez os juízes dessa terra até te dão um ganho, ou perda. Aí, né, o processo corre conforme a lei dos homens. João, por que você está dizendo isso, gente? Assim, eu estou falando isso aqui como amigo de você, não é como pastor de vocês. As pessoas perguntam, Junão, por que não está acontecendo? Eu estou 3 anos jejuando, Junão. Preste atenção, amigo, o que você tem feito. Não adianta jejuar e estar movendo. Eu não estou falando que você não possa ter... Vocês entendem, gente, isso daqui?
É perigoso, tem muita coisa perigosa, porque fica a ponta solta. Eu estou dizendo mover causas injustas contra o seu próximo. Aquele direito que você acha que você tem, mas não tem, cara. Não foi bem assim que aconteceu. Está ficando claro, gente, verdadeira adoração. Talvez, não, esse negócio de cara não é muito da... Eu também, pelo menos o contexto que eu vivo, não vejo muito dessas coisas. Acontece, mas não tem muito. Mas eu tenho checklist, gente. Tem pessoas sendo presas injustamente, tá bom? Aliviem a carga de seus empregados. Aí, aqueles que estão investidos de autoridade nas suas empresas, nos seus cargos, que estão acima de alguém. Como é que você está tratando a galera que está falando de cargo abaixo? Vim aqui, né, dar a língua estranha, glória a Deus, chega lá, está massacrando, escravizando, perseguindo, se degladiando pelo cargo, pelo salário, contando falso testemunho lá para um chefe para causar intriga no meio do coisa. Gente, eu não estou lá, o pastor não está lá, o Espírito da verdade, ele está lá. Vamos com checklist, aliviem as cargas de seus empregados. Eu sei que existe um outro lado também, tá? Nós temos instrução bíblica, que os empregados, eles também honrem aos seus senhores. Paulo coloca isso daí. Tá? Não está aqui, porque parece que às vezes fica só uma via. Por isso eu disse que são assuntos que às vezes falam assim, pô, João, mas pisa na bola, tem hora que eu preciso... Ok, eu estou falando de cargas pesadas. Estou falando de perseguição, de um se degladiando por causa do outro. Libertem os oprimidos, gente. Removam a corrente das pessoas. Quantas pessoas a gente tem segurado, gente, falando mal delas, não perdoando, não libera elas? Sabe, se um deve para o outro, assim, nós não podemos sentar e dizer, olha, em primeiro lugar, eu acho que se eu devo para o pastor João, em algum momento eu devo ter tomado emprestado, então é bom que eu pague. Acho que é um caminho moralmente mais correto. Mas, de repente, eu não tenho como pagar. Então a pergunta é, será que o outro lado tem como perdoar alguma coisa? Eu sei que vocês, o pessoal começa, né? Perdoar nada não, vou cobrar com juros. Tudo bem, gente. É o que nós ouvimos aqui ontem, eu sou só um mensageiro. Só depois não fica negócio na tua cabeça. Pô, mas jejum, cara. Oro, tô assim, cara. Nada acontece, parece que piora. As leis espirituais Deus não vai quebrar, gente. É bom que eu pague o meu devedor. Mas talvez, será que o meu devedor, será que o meu devedor consegue me parcelar? Gente, eu não sei, dá para sentar numa mesa. E será que a gente consegue ter paz? Será que as correntes que prendem o meu irmão, eu consigo liberá-lo disso daí? Será que o ódio que eu sinto por ele, será que eu consigo, no amor de Cristo e com muita capacitação do Espírito, liberá-lo para que haja harmonia no meio do corpo? Porque o nosso Pai, se nós somos filhos, o nosso Pai, Ele está vendo. E as consequências, gente, que às vezes a gente colhe, não vêm à toa. Libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, gente. Reparte seu alimento com o faminto. Precisa, eu não sei se tem que ficar comentando essas coisas, né? Reparta o alimento com faminto. É isso aí, gente. Tudo aquele que te pedir, você dá. Abençoa o cara. Ah, mas é drogado. Mas ele tem fome. Então não dá para dar uma comida? Não dá para dar um... Eu já passei por muitos pensamentos assim, pô, mas é drogado, mas é aquilo. Cara, é uma marmita, é um prato de comida, Ofereça um abrigo aos que não têm casa. Esse texto eu já briguei com Deus tanto. Eu falei assim, Deus, dentro da minha casa eu tenho uma esposa e 2 filhos. Não dá para pegar um maluco da rua e botar lá dentro. E aí Deus um dia me deu uma experiência. Muito tempo depois. Que você fica, né, com essas coisas. Eu falei, pô, dar abrigo para quem tem em casa. Mas eu preciso pensar na segurança da minha família. Não posso também ser desleixado a tal ponto. Aí um dia, estava aqui na Paraná. Acho que a gente pegou um lanche ali. E a gente estava indo em direção ao carro. Veio um cara, eu vi que ele vinha pedindo para várias pessoas, ele parou. Ele explicou a história dele, enfim, encurtando. Ele falou que ele precisava de um abrigo para aquela noite. Ele precisava dormir num lugar, ele tinha alguns reais. E eu quero mais, você não pode me dar 2, me dá qualquer coisa, para eu inteirando, para eu conseguir passar a noite. Eu perguntei para ele, quanto está faltando, amigo? Estava faltando 20, quase 30 reais está faltando. Eu peguei 30 reais, eu dei para ele, falei assim, vai descansar. E a gente faz essas coisas às vezes, né? Quando eu vejo essas coisas, eu entendi a história dele, eu vi a opressão que aquele menino estava, eu falei, cara, vai descansar. E depois de algum tempo, você me falou assim, tá vendo? Você deu abrigo. Não necessariamente você precisa colocar dentro da tua casa. Naquele momento, eu consegui dar um alívio para ele. É uma noite, gente, passa, mas foi um alívio. Quem está descendo uma Paraná num calo, foi daquelas ondas de calor, suando, à noite suando. Entendeu? Querendo descansar, tomar um banho e dormir, gente. Se a gente continua fazendo o checklist, deem roupas aos que precisam e não se escondam dos que carecem de ajuda. Porque quem carece de ajuda tem problema. E o que a gente menos quer é lidar com o problema dos outros. Isso aqui, gente, Nós ouvimos aqui, pelo menos há uns 2 domingos já, algumas coisas sobre isso.
né? Vem um maluco subindo. Eu uso esses exemplos, são extremos, mas está do nosso lado. Pessoas estão sendo oprimidas, estão acorrentadas, estão carecendo de ajuda do nosso lado. E a gente precisa tomar cuidado, né? Como eu disse, um maluco vem descer na rua, a gente atravessa para o outro lado, né? Porque lá vem problema. Gente, eu sei que dá para fazer o checklist, tá? São coisas muito específicas e é uma parcela bíblica isso daqui. Mas Deus está dizendo assim, dá uma olhada para o seu semelhante. Você está no bem bom. Dá uma olhadinha para o seu semelhante e vê se ele não está precisando de alguma coisa. Agora eu estou sendo um pouquinho mais genérico, tá? E aí a gente pode falar das nossas aflições, Junão, não tenho tempo, Junão, sem problema, gente. A decisão sempre vai ser nossa. Eu só estou mostrando para vocês o que é uma verdadeira adoração. O nível mais profundo de adoração é obediência a voz. E o que Deus está dizendo pela sua palavra é isso. Dá uma olhadinha, Junão, para o lado. Dá uma olhadinha, Junão, quando você está no trânsito de Maringá e de repente tem alguém com capô. Eu passei por uma situação dessa e Deus me faz entender. Minha bateria acabou. Parei no lugar, minha bateria acabou. Aliás, essa história é interessante, gente. Como é que as lutas acontecem. Meu micro-ondas pifou. Quando começa a quebrar muita coisa em casa, eu já começo a ficar meio... Eu sou um cara bem centrado nesse aspecto, mas muito padrão, muito repetitivo, eu começo a me dar uma raiva do diabo. Eu falo assim, sou infeliz, né? Tem hora que ele estoura cana em casa, quebra coisa, assim, é muita história, mas deixa quieto. E aí, a Renata me mandou uma música e tal, não é nada quebrado, nada faltando, nada do lugar. Eu falei, cara, eu gostei disso, porque o reino de Deus é assim, não tem nada quebrado, não tem nada faltando, não tem absolutamente nada, não sei se vocês conhecem aquela música, é famosinha, né? Nada fora do lugar. Eu falei, minha cara, a gente tem que... Quebrou, eu já estava com 15 para 16 anos, aquele micro-ondas amarelinho, falei, vamos comprar um novo. Fui lá, gente, compramos um novo, botei o bichão aqui assim, botei no porta-malas do carro, né? Eu estou cantando a música, nada quebrado, nada faltando. Na hora que eu fui da partida do carro... vocês dão risada, mas exatamente desse jeito. Aí falei, vai ver, eu não bati bem a chave. E aí o painel já dá aquela, né? Bateria. A bateria foi. Isso era um domingo, perto da hora do almoço. Aí abri o capô, você espera o atendimento, né? E enquanto eu estou ali, as pessoas, eu estava perto de um shopping, as pessoas entrando, saindo, hora de almoço, né, e tal. Cara, aquele sol. E aí é aquela história, né, que Deus, ele faz você sentir. Você está sentindo isso, Júnior? Ninguém que passou por isso aqui é um bafo. Eu falei assim, cara, está precisando de alguma coisa? O que aconteceu? Mesmo que não... Gente, só o fato de alguém talvez você chegar e falar, não, beleza, bateria, não, tá vindo, tá, beleza, tranquilo, vai... Cara, te dá com criança, sabe? Foi me dando uma angústia. Eu sei que essa angústia ela não é só humana, é Deus vai te dando uma angústia, você vai tentando ligar antes de conseguir falar com alguém. Fala, meu Deus, o que nós vamos fazer? As crianças, tinha que ir lá no meu sogro. Aquela coisa. Você está sentindo isso, Júnior? Ele falou, ninguém veio ao teu favor, né? Ninguém, Senhor, ninguém. Ele falou assim, você não pode ser um bálsamo na vida de alguém? Quantas vezes você já passou e viu alguém com o capô aberto? E que talvez são problemas muito mais sérios do que esse teu. E talvez ali você só ficar na companhia da pessoa. É um momento de refrigério para ela. Talvez alguma coisa que você entenda. Gente, vocês entendem isso? Às vezes Deus nos faz sentir na pele essa... Você precisa, cara. É Deus nos convidando, gente. É muito legal jejuar, é muito legal adorar, é muito legal a gente ter sala de oração. Gente, essas coisas assim, elas são estupendas, não tem o que falar sobre isso. Mas, meu Deus, gente, Deus está querendo nos conduzir a um lugar de verdadeira adoração, uma adoração mais profunda. É um lugar onde eu não só sinto a presença de Deus, mas a gente age em relação ao nosso próximo. Está aí, está dos nossos lados, gente, as pessoas. Certeza começar a conversar e pessoas podem começar a falar das suas aflições. Eu sei que isso parece heresia, tá? Mas por muitas vezes o Espírito Santo me diz, Júnior, tem aflições que eu vou lá, eu ponho meu dedo e eu opero milagres. Tem outras aflições que eu também opero milagres, mas eu não movo. Quem tem que mover são os elementos de dentro da igreja. Se você não subir lá e não pregar uma palavra, eu opero, é Deus, tudo é Deus que opera. Eu não vou mover. Porque é você que vai precisar se doar e dar uma palavra. Talvez se você não se levantar do seu lugar, não for lá e orar por uma pessoa, ligar para uma pessoa, mandar uma mensagem para uma pessoa, perguntar se está precisando de ajuda financeira. Estou falando de aflição, não estou falando de sem vergonhice na cara. Tá? Isso é uma outra conversa, é muito discernimento em algumas coisas. Vocês sabem que eu não tenho nada contra isso, dos jovens eu pego muito o pé aqui. Mas assim, gente vem reclamar para mim de problema financeiro, com iPhone no bolso. Assim, não dá nem para conversar, gente. Vende o iPhone, resolve o teu problema lá, compra um celularzinho mais simples, depois você melhora. Eu estou falando de situações de aflição, situações em que realmente a coisa está necessitando de uma intervenção. É disso que eu estou falando. Porque às vezes a igreja está muito também acomodada. Eu não tenho nada contra, vocês sabem, eu falo isso toda hora, tá? Gente, não é algo pessoal. Eu sei que muitos de vocês aqui têm a maçãzinha mordida. Tá? Não tem problema. Só não vai me reclamar financeiramente das coisas. Porque, gente, isso é hipocrisia. Você tem um telefone de 5 pau no bolso, você está reclamando que está faltando 1.000 para alguma coisa?
verdadeira adoração. É uma verdadeira adoração, gente. Então dá uma olhadinha para o próximo. Agora, eu vou continuar lendo o texto. Então vamos para o final do capítulo. Né? O verso 8 diz assim, gente, olha só, então, a falsa adoração, vocês estão parecendo que vocês mas não é. É uma falsa piedade. Eu estou mostrando para vocês como é que vocês têm que agir. Talvez alguém está se perguntando, tá? Às vezes vem umas perguntas na minha cabeça. Então, gente, se é desse jeito, jovem é duro, né? Jovem, eu ainda sou um pouco, também sou rebelde de algumas coisas. Se é para ser desse jeito, então eu não vou nem jejuar. Eu também não vou fazer essas coisas, então por que eu estou jejuando? Não é isso que a palavra está nos convidando. Vamos fazer o jejum. Nós vamos estabelecer as disciplinas espirituais. Mas nós vamos agir de uma maneira correta. Nós vamos fazer o que a voz do Senhor está nos pedindo para fazer. Nós vamos olhar para o nosso próximo. Nós vamos ajudar, quem sabe, ticando essas mensagens aqui, dizer assim, opa, aqui, consegui, estou conseguindo, estou melhorando. O verso 8 diz, então, como resultado disso, portanto, quando vocês agirem dessa maneira, uma verdadeira adoração, a sua luz virá como um amanhecer. As suas feridas sararão num instante. É o que eu disse agora há pouco, que parece uma heresia, tá? Tem coisas que o Espírito move na nossa vida e assim, ele move, ponto. Tem coisas que para mover na nossa vida, você e eu vamos ter que renunciar. É isso que o texto está dizendo. Quando, Junão, você age com essa verdadeira adoração, com esse verdadeiro tipo de jejum que o Senhor deseja, então, Junão, as suas feridas, elas sararão num instante. Eu não estou dizendo que são todas, estou dizendo que existem algumas feridas que vão ser saradas na nossa vida por Deus quando nós passarmos a olhar para o próximo. Sem isso, você pode morrer de jejuar, de fazer campanha, de ato profético. Pode morrer de fazer. Deus não vai fazer. Porque tem feridas que são saradas quando nós entregamos ao Senhor obediência. Está ficando claro, gente? Continuando lendo o texto, diz assim, a sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Ou seja, com uma verdadeira adoração. Olha, gente, quantos benefícios. Aqui Deus está falando de promessas. Então vocês clamarão, e o Senhor responderá. Aqui estou, ele dirá. Agora Deus está respondendo à nossa verdadeira adoração. Aí Deus volta ao problema, tá bom? Removam o jugo pesado da opressão. Parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Então, aí ele volta na promessa. A sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. O Senhor os guiará continuamente. Lhes dará água quando tiverem sede e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Vocês reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. Deus já usou minha vida para, no meio de muitas pessoas, liberar essa palavra profética de Isaías 58, 11 e 12. E assim, eu já recebi essa palavra muitas vezes. Ela é fantástica. Eis que te digo, meu irmão. Você vai ser um reconstrutor das antigas ruínas. Aquilo que está destruído, Deus vai te usar para reconstruir. Você vai ser um reparador de muro. Ou seja, alguém que reconstrói, que ergue, que... A gente emociona, não emociona? Mas fica, né? Agora, como é que isso acontece? Gente, eu não sei, assim, tem hora que eu não sei o que aconteceu com nós, crente, que a gente pega as profecias de Deus, que são maravilhosas e que, assim, e a gente coloca elas e fala assim, ui. Gente, para você ser um reconstrutor de muro, um reparador, um reconstrutor de ruína, aonde você acha que está a ruína? Sabe que Deus vai me usar para ganhar milhões. E aí eu vou construir minhas mansões. Eu vou construir as ruínas daquela minha casa que está. Cara, pode até acontecer. Mas Deus nunca falou sobre isso. Deus está falando sobre vidas. Tem pessoas que têm a promessa de ser um reparador, um reconstrutor, mas ela não consegue olhar para o lado. É uma promessa sobre a igreja. Nossa, vocês serão reparadores, reconstrutores das antigas ruínas. É hora de reconstruir coisas. E como é que eu reconstruo, gente, coisas? É eu talvez olhando dentro daquilo que eu faço, tá? As realidades são diferentes. Há muitos, e graças a Deus por isso, muitos níveis de atuação. Mas às vezes podemos sentar com alguém e conversar. Vamos conversar, né? O pessoal gosta de conversar com o pastor, né? Engraçado que o pessoal agradece. O cara há muitos anos, eu sei que muitos fazem isso de maneira educada. Gente, há muitos anos eu decidi que eu morri. Tem hora que a gente tenta ressuscitar, tem hora que vem as crises e tal, mas eu morri. Então eu vivo para ajudar as pessoas. Eu sei que no nosso meio, tá, a gente vê essas mídias, todas as pessoas estão usando isso aqui, tá? E assim, eu não quero nem entrar nessa conversa, mas é sobre o sucesso ministerial, quão grande um pastor é, porque tem tanta... Assim, eu entendo que o resultado do trabalho traz alegria, traz algumas coisas e tudo mais. Assim, gente, por que eu faço? Por que a gente faz o que faz? Será que dá para ajudar alguém? Será que uma palavra como essa aqui, nós estamos aqui algumas dezenas de pessoas, talvez uma pessoa, ela falou assim, cara, eu entendi, Junão.
valeu a hora que eu gasto aqui. Valeu. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho. Eu sei que muitas pessoas estão buscando esse reconhecimento, essa mania de grandeza, né, que o ocidental tem, não sei se é só o ocidental ou se é o homem. No que eu posso ser útil hoje? Já viu aquelas no que eu posso te ajudar hoje? Talvez eu não consiga resolver teu problema, eu acho que nós nem fomos chamados para isso. Eu posso orar com você, posso te ouvir, podemos tomar um café. De repente, em alguns momentos, quando o Espírito fala comigo, eu posso te abençoar com a palavra, muito específica. Talvez eu possa te abençoar com algum bem material. Não sei. Onde o vento do Espírito sopra, eu procuro obedecer. Mas esse é o sentimento que precisa vir em nós. Vamos continuar, né? Senão o João não termina. Fala dessa reconstrução, então, gente. Fala aí de ser reparador, de ser restaurador. Se você tem essa promessa, a igreja tem essa promessa, tá? Nós somos esse povo. É sobre pessoas, gente. É sobre gente. Ai, João, mas eu estou tudo... Quem está precisando, né? Gente, para de lamber ferida. Eu já falei para você. Tem gente que está lambendo ferida há 30 anos, a mesma ferida. Entendeu? Que o pastor passou um dia na rua, ela não cumprimentou ela ficou chateada com aquilo, e até hoje ela está 30 anos sentada no banco. Para com isso, cara. Né? Tem hora que a gente precisa separar as meninas das mulheres, os meninos dos homens. Sim. A gente precisa parar ai, meus problemas. Poderia vir aqui falar um monte para vocês. Mas nós somos chamados para ser parte de uma solução. 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 Oração. Vamos jejuar, gente. Vamos tentar ter uma atitude, vamos ajudar quem a gente pode, vamos dar um passo a mais, a milha a mais, alguma coisa a mais. Eu não estou dizendo para você sair por aí pegando todo mundo. Eu estou falando de pessoas que estão ao seu lado, nossos vizinhos, nossos irmãos da igreja. As pessoas, não, aquela pessoa eu odeio. Então começa a treinar, cara, começa a amar. Amar é um treino. Verdadeira adoração. Pensou, amai os vossos inimigos. Cara, é Bíblia. Estamos obedecendo à voz do Espírito. Isso é um nível mais profundo de adoração. Dando roupa para alguém. Nível mais profundo de adoração, obediência, porque está escrito e Deus pediu para a gente fazer isso. Vou terminar, verso 13 e 14 diz assim: guardem o sábado como um dia santo, não usem esse dia para cuidar de seus interesses. Não precisa gelar frio aí, tá? Cuidado, que eu sei que, né, o pessoal até gela. Fica tranquilo, tá bom? Desfrutem o sábado e falem dele com prazer, como dia santo do Senhor. Honrem o sábado com tudo que vocês fizerem nesse dia. Não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. Então o Senhor será a sua alegria. Eu grande honra lhes darei, e o sustentarei como uma propriedade que prometi a meu antepassado Jacó. Eu sou o Senhor e assim eu falei. Eu entendo, tá, gente? Eu sei que muita gente pergunta sobre isso aí, que Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor de todos os dias da minha semana, na verdade. Tá bom? Meu pai, lá em João 5, meu pai trabalha. Jesus é questionado, tá, sobre uma cura no sábado. Meu pai trabalha, eu trabalho também. Eu curto, eu gosto desse negócio. Eu sei, meu pai trabalha, eu trabalho também. Mas é importante entender sobre a questão do Shabat, né, do sábado, dos anos Shemitás, e todo. Eu já falei sobre isso aqui, acho que lá em 2022, esses períodos. Há muitos textos, o livro diz assim, olha, galera, vocês têm 6 dias, gente, para trabalhar com as suas mãos. Você tem 6 dias para fazer toda a obra debaixo dos céus. Mas o 7º dia, ele é santo ao Senhor. Ele é descanso. João, o que você está querendo dizer para a gente ficar de sábado em casa sem fazer? Eu não tenho nada contra quem guarda também, tá, gente? Se o faz com uma verdadeira adoração. Meu ponto não é esse. O meu ponto é, você entende que existe um momento, e ele pode ser semanal, que você precisa parar e ter prazer naquilo que o Senhor tem feito na tua vida? Para nós, pergunta para um muçulmano se ele libera a sexta para você. Vai lá falar com eles. Pergunta para um judeu ortodoxo se ele libera o Shabat para você. Vai lá falar com eles. E por que nós cristãos liberamos o domingo? Que é o dia da ressurreição de nosso Senhor, é o primeiro dia da semana. Eu não quero aqui ser dogmático, tá, nessa questão do dia. Eu sei que tem pessoas, há casos muito peculiares, mas eu gosto desse texto porque Isaías diz assim, olha, pela boca de Deus diz, desfrutem o sábado, o tempo de descanso, o tempo em que o próprio Deus, ele parou e ele viu que tudo era bom e ele contemplou. A ideia de descansar é, ele sentiu prazer naquilo, ele parou, deixa eu dar uma olhada. E fica como exemplo para nós a ideia de 6 dias na semana, trabalha, cara, vai lá, faz o que você tem que fazer. Mas entenda o princípio do descanso. Entenda que tudo aquilo que é fruto do teu trabalho não vem das suas próprias mãos, vem do Senhor. Por isso esse dia você contempla as obras do Criador. Esse é o princípio. O ano Shemitah, são ciclos de 7 anos. São ciclos dentro do reino espiritual que Deus estabeleceu para governar a terra. A terra a terra de plantio, tá, gente? É isso que você vê lá na primeira aliança. Ela precisa descansar, galera. Ela deu o seu fruto durante 6 anos, agora deixa ela descansar. Para quê? Para a gente ficar sem ter dinheiro, Deus? Não, é para você poder contemplar que tudo que você escolhe, mesmo no ano Shemitah, vem das minhas. É eu que estou trazendo as chuvas. É eu que abençoo. E a gente entrou nessa loucura ocidental de não 7 dias por semana e toda hora o cara está ligado, ele está passando por cima. E mais um princípio que nós precisamos obedecer à voz de Deus. Você está louco, mano.
Você tá dizendo para Deus assim, eu preciso trabalhar, senão meu sustento não vem. Eu não confio no Senhor, eu preciso ir. É orgulho. É obstinação do coração, gente, pelas ganâncias, pelas riquezas da terra. Meu negócio não gira, Junão. Se não for 7 dias por semana, não gira. Nosso negócio não gira se não tiver a mão de Deus, gente. Não vai girar. E o que Deus está convidando com esse princípio... Olha, a NVT ela traz de uma maneira assim... Olha, gente, falem do tempo de descanso. Mas não estou sendo dogmático em relação ao sábado, tá, gente? Mas falem desse tempo com prazer. E aí eu conheço pessoas que guardam e falam assim, rapaz, ai, meu Deus, não vou poder abrir amanhã. O cara já está errado, já perdeu o princípio, já... Falem dele com prazer. É o tempo que eu, Senhor, lhes dei, e eu abençoei os 6 dias, e de lá você vai tirar o teu sustento e vai ser bem sucedido. Mas agora contempla as obras da minha mão. Eu deixei exemplo para vocês seguirem. E assim, eu sei que parece coisa, né? Essa posição de pastor nos coloca como opressores, às vezes. Mas, gente, para nós cristãos, cara, você está negociando teu domingo, não dá, você não está entendendo a voz de Deus, a obediência da voz dele. É o dia da ressurreição do Senhor. É o primeiro dia, é a primícia. É o tempo em que... eu não gosto de ficar falando, porque como eu estou à frente do domingo de manhã, então, é o dia, cara, é o dia do Senhor, é o dia de você se conectar, é o dia de você estar na mesa com família, falando das grandezas do Senhor, conversando sobre a Bíblia. É o dia de a gente vir, entrar no Santo dos Santos e dizer, agora nós vamos cantar sobre a tua beleza. Não que você não possa fazer isso, talvez nem até deva fazer nos demais dias, mas não dá para negociar. Não dá para negociar. Vocês entendem o princípio, gente? É isso que Deus está dizendo, é esse princípio de descanso. Enquanto eu estava escrevendo alguma coisa eu escrevo, tem umas coisas que eu falo, tem outras que não, mas o Espírito Santo diz assim, a sua cultura, Júnior, a sua cultura pecaminosa, ela ensinou para você que descanso é ficar na frente de uma tela, adorando os seus bezerros de ouro. A cultura humana, pecaminosa, ocidental, ela ensinou isso para a gente. Como é que você descansa? Foi isso que aprendemos. Mas a cultura dos céus, ela nos ensina que descanso é contemplar as obras do Criador. É entrar na beleza da sua santidade. Senhor, permita que eu esteja todos os dias na sua casa. O salmista está dizendo, para quê? Para que eu possa contemplar a tua beleza e a sua formosura. É um prazer, gente. Meu Deus, se o Senhor não me ajudar, Pai, não dá para passar daqui, não dá para a gente avançar. Não é sobre só um preço a se pagar, é sobre um prazer. Deus, em outros textos, para dizer, diz assim, eu lhes darei, diz o Senhor, o prazer de habitar na minha casa. Eu lhes darei o prazer de louvar o meu... É um prazer, gente. Isso é descanso. Nesse lugar da presença, onde é difícil até colocar em palavras o que acontece ali. E a gente está negligenciando. E Deus está dizendo assim, isso aí é uma adoração falsa. Jornal, me dá algo mais palpável, a gente termina, tá? É se achar que vem de domingo aqui, você bate, a ideia de bater o dedo é igual lá no emprego que você vai, né? Você tem que ir, né? Você chega lá e fala, meu Deus, mais um dia de trabalho. 5 horas, 6 horas. Estou abençoado, vamos embora. Não é sobre isso, gente. Igreja não é sobre isso. Vamos orar. Se você pudesse colocar em pé. Espírito Santo, nos ajude, Senhor Deus. Traga essa unção de quebrantamento, Pai. O que a minha força, Deus, como homem, me permite ir até esse lugar, Pai. Existem lugares, Senhor Deus, nas profundezas da alma, Senhor Deus, que eu não consigo penetrar, Senhor. Eu não consigo ir. Mas o Teu Espírito, Senhor Deus, que sonda mente e corações, Senhor Deus, que conhece as profundezas da alma do homem, Deus, os desejos mais íntimos, Senhor Deus, de cada coração, Pai. As motivações, Senhor Deus. O Senhor pode entrar nesse lugar, Deus. O Senhor pode entrar nesse lugar e trazer renovo, trazer, Senhor Deus, essa unção de quebrantamento, Pai, nos leva a esse lugar de adoração. Esse lugar de mais profunda adoração, Senhor Deus. Jeremias 6 diz o seguinte, desde o mais humilde, a partir do verso 13 até o mais importante, a sua vida dominada pela ganância. Deus está aqui mais uma vez denunciando a nação de Israel, tá? O povo de Judá. Desde os profetas até os sacerdotes, vocês são todos impostores, vocês oferecem curativos superficiais para uma ferida mortal do meu povo, vocês dão garantia de paz, quando não há paz alguma. A mesma expressão bíblica aparece no capítulo 8, versículo 10 e 11. Ele fala assim, ó, eu entregarei suas esposas aos outros e darei seus campos a estranho. Deus está dizendo assim, eu vou executar juízo. Porque desde o mais humilde até o mais importante, a sua vida é dominada pela ganância. É adorar a Deus para satisfação própria. Ó Deus, estou aqui porque eu preciso ganhar mais. Ó Deus, eu quero alcançar meu sucesso. Ó Deus, os meus sonhos. Ó Deus, as minhas conquistas. Ó Deus, eu quero ser grande. É isso que Deus está dizendo. Até os meus profetas, ou seja, pessoas de altar, gente, e sacerdotes, eles agem desse modo, eles são todos impostores. E mais uma vez aparece, oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Eles dão garantias de paz, quando não há paz alguma.
É a história de hoje vou te dar chave para isso, chave para aquilo, você vai vencer, você vai não sei o quê. E a gente interpretando essas coisas como coisas triunfalistas, materiais. E mais uma vez, gente, não é que Deus não possa fazer. Eu sei que tudo que eu tenho provém das mãos de Deus. Mas Deus precisa nos levar a esse lugar de quebrantamento, gente. Essa rebeldia, essa desobediência, essa é a ferida mortal. Eu não sei se você entende essa expressão, que o povo está. E a gente está oferecendo um curativo superficial. O pior problema que eu e você temos não é financeiro, não é relacional, chama pecado. 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 Eu e você pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Pecado. Aí a gente está dizendo assim, não, mas o dia que Deus abrir a porta financeira para mim, curativo superficial para uma ferida que é mortal. Ela vai trazer morte. Vocês estão entendendo, gente? Eu e você não precisamos, eu não sou contra coisas, eu repito isso porque dá a impressão que às vezes a gente é averso a isso. Eu não estou falando sobre isso. O que vai trazer salvação não é um carro novo, não é a casa, não é o dinheiro, não é tudo esse bando de coisas que a gente às vezes procura, e Deus até dá para dizer assim, olha, eu estou contigo, eu sou teu pai, eu estou entendendo tua dor, mas vai num nível mais profundo de adoração, me obedeça. Porque esse teu pecado, essa tua rebeldia, esse não ouvir a minha voz vai te conduzir a caminhos de morte. Vai nos conduzir ao inferno. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar aqui pelos meus irmãos, Deus. Senhor, eu acredito, Deus, numa igreja que se quebranta diante do Senhor, Pai. Pai, eu entendo, Senhor Deus, que nós estamos, Senhor Deus, aqui ouvindo, Senhor Deus, a Tua santa palavra, Deus. As sagradas escrituras, Senhor Deus. Espírito Santo, talvez aqui, Senhor Deus, alguns dentre nós hoje, Deus, estão mudando de atitude, Deus. Alguns aqui estão entendendo em seus corações, Deus, que não é sobre um fim em mim mesmo, Senhor Deus. Não é sobre a minha alegria, a minha felicidade, Senhor Deus. Apesar do Senhor se preocupar com ela, o Senhor muitas vezes nos leva a esses lugares, Pai. Obrigado, Jesus. Mas é sobre uma igreja, Deus, que consegue olhar para o próximo, Deus. É uma igreja que consegue olhar esse que está sentado ao nosso lado, Deus, e entender a aflição dele, as correntes que estão prendendo ele, Deus. As acusações que foram feitas, e amá-los, Deus, amá-los. Muitas vezes, Deus, nem sabendo como amar, mas dizer assim, estamos aqui, vamos sentar junto aqui e ficar olhando para o céu, mas nós estamos juntos aqui. Espírito Santo, eu percebo, Senhor Deus, que o tempo, Senhor Deus, ele está correndo e abreviado, Senhor Deus. E como foi em Gênesis 6, Senhor Deus, o Teu Espírito ele não vai contender, Senhor Deus, com o Espírito humano por muito mais tempo, Deus. Essa longanimidade, ela tem um prazo, Senhor Deus. Mas o Senhor ainda insiste com nós, Senhor Deus. O Senhor ainda insiste em nos levar a esses lugares, Deus. De quebrantamento, Deus, de choro, de lágrimas, Senhor. De mudanças de atitude, Deus, de um nível realmente mais profundo de adoração. Eu não quero naquele grande dia, Senhor Deus, ser visto como um desobediente, Pai. Como alguém, Deus, que ouviu tantas coisas, talvez leu tantas coisas sobre a Sua palavra, Jesus. Mas foi só informação, Deus. Eu era um grande informador das pessoas. Eu era uma pessoa cheia de conhecimento. Ai, que legal. Mas não ter obedecido, Senhor Deus. Não ter caminhado, Senhor Deus, em direção às Tuas palavras. Ouvido, Senhor Deus, os comandos da Sua voz, Espírito Santo. Talvez há pessoas aqui no nosso meio, Senhor Deus, que estão com questionamentos no seu coração, dizendo assim, mas eu não ouço a voz de Deus. Ei, ouve a mensagem de novo. A palavra revelada, Deus, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Só lê, está escrito. É só seguir o que está escrito. Nós não estamos aqui, Senhor Deus, falando de uma grande revelação, de uma palavra profética. Estamos simplesmente, Deus, falando de experiências. Nós estamos falando simplesmente da palavra, Deus, que é poderosa, que é santa, que liberta, Senhor Deus, que traz, Senhor Deus, a realidade dos céus no nosso meio. É essa palavra, Deus, que nós queremos obedecer, porque quando estivermos na nossa disciplina espiritual, Deus, quando nós estivermos ali no ordinário, no dia a dia, Deus, nos nossos jejuns, nas nossas meditações, nas nossas orações, os céus têm a possibilidade de descer, Deus, porque há uma atitude correta no meio do povo, Senhor Deus. Há pessoas ali se rendendo, Senhor Deus, e fazendo aquilo que o Senhor pediu na Sua palavra, Senhor. Faz isso no nosso meio, Deus, nos leva a esse lugar de quebrantamento, incomoda, Espírito Santo. Faz aquilo, Deus, que o homem não pode fazer e que a religião nunca pôde, Senhor Deus, operar. Desperta-nos, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar um pouquinho?